Como sempre, gente, dizia na campanha o tempo inteiro que a Bahia é um estado rico. Acredito eu que o mais rico da federação, porque tudo de bom nós temos aqui. Agora, até hoje, nós não exploramos tudo aquilo de bom temos nos devidos lugares. A questão mineral, a Bahia é riquíssima em mineral. A questão agrícola, as melhores terras para a agricultura do Brasil estão na Bahia. Um povo maravilhoso, não é verdade, gente? Nós estamos agora, a equipe, nós estamos apresentando aí a questão da ponte sobre a Bahia de Todos os Santos, onde nós íamos fazer um vídeo institucional da ponte. E em reunião com a equipe, nós definimos que nós não vamos fazer um vídeo da ponte, nós vamos fazer um vídeo da Bahia. Mostrar a Bahia e mostrar a importância da ponte dentro do contexto da Bahia. E o PPA para nós, agora, nesse momento, é muito importante. Outra coisa que eu quero pedir uma salva de palmas para a nossa equipe do planejamento. Que o nosso orçamento já está na fazenda. Já está lá na fazenda. Nós já cumprimos com a obrigação na primeira etapa e agora cabe à fazenda abrir o orçamento. Então, o planejamento já está. E nosso foco agora será no PPA. E para falar do PPA, ninguém melhor do que aquele que vai levar 4 anos à frente do governo. Então, com a palavra, o governador Rui Costa. Gente, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Quero saudar, abraçar meu vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão, dizer que ele agora vai ficar mais bonitão ainda. E enxergando tudo depois da cirurgia. E saudar aqui o secretário Carlos Martins, o secretário Jerônimo, e cumprimentar todos aqui da CEPLAN, dizer que é um prazer enorme estar aqui e dizer, gente, que o desafio nosso não é pequeno, é gigantesco, e eu faço questão de repetir em todo lugar que eu vou, aqui em Brasília, no interior, tudo quanto é canto, dos desafios que a Bahia precisa enfrentar. Um estado que ainda, por mais que tenhamos avançado nos últimos anos, ainda possuímos indicadores sociais ruins, ainda temos grandes desafios a superar na área da educação, na área da assistência à saúde, na área de infraestrutura, na área de segurança pública. Enfim, grandes desafios com um orçamento e uma receita muito aquém das nossas necessidades. Oscilamos aí 22ª, 23ª receita per capita nas 27 unidades da federação, num território de dimensão continental. Isso eu sempre ressalto, e muita gente toma um susto quando eu digo que, a grosso modo, nós temos a metade da receita per capita de Sergipe, e as pessoas se assustam com isso porque se impressionam pela dimensão territorial e acham que a proporção de riqueza, de receita também acompanha necessariamente essa questão da dimensão territorial e da população, e as pessoas tomam um susto quando eu falo isso. E num cenário, eu diria, macroeconômico de enorme dificuldade, eu diria com bastante restrição esse ano. Não vejo no horizonte possibilidade daquilo que foi durante um bom tempo o motor propulsor nosso, que foi a relação de transferências de convênios da União. Não vejo como nós temos, pelo menos no primeiro semestre, alavancarmos os investimentos com isso. Vamos batalhar para ver se no segundo semestre nós conseguimos ter
novos convênios e novas transferências, num esforço enorme, assim como mesmo na área de tomada de empréstimos, a nossa expansão de PAF final do ano passado não foi colocada no patamar que foi o pleito da Bahia, ou seja, foi restringido de forma substancial a margem de endividamento nosso, e esse é mais um dos pleitos. Além de buscar recursos do Orçamento Geral da União, nós vamos buscar retomar a nossa margem para que possamos dar sequência à tomada de empréstimos e continuar o ritmo de investimento que nós vínhamos fazendo. Com esse cenário, mais do que cresce em importância a necessidade de focar e escolher as prioridades. Nos últimos anos, eu tinha uma opinião, já compartilhei essa opinião com o Leão, e já tinha compartilhado com outras pessoas. Eu acho que o orçamento do Estado, ele termina, e o conjunto de ações, ganhando, eu diria, num nível de excesso de pulverização. Eu acho que na escassez de recursos que nós temos que concentrar mais e focar mais, e evitar a pulverização de muitos programas, de muitas ações. Ontem mesmo eu estava reunido com a turma da educação. Depois de apresentar um conjunto de programas que tem do MEC, que tem iniciativa do governo do Estado, aí eu disse, ufa, depois da apresentação, se vocês pedirem para eu fazer um resumo aqui, eu não consigo fazer. De tantos programas e tantos subprogramas, tantas ações, sem nenhum guarda-chuva, sem nenhuma simbologia. Aí eu fiz a seguinte pergunta: vocês acreditam que esse conjunto de programas, cada um tocado por um superintendente, por um diretor, ele está tendo unidade, ou ele está sendo apresentado nas escolas? Porque o lugar que se materializa a educação não é na secretaria, é dentro da escola. Esses programas todos estão chegando de forma articuladas e conjuntamente na escola, em cada unidade escolar. Que a minha percepção é que um pouco, como em muitos desses programas, a adesão é voluntária do diretor, é como um delegado agora me disse, não adianta nada, governador, eu tenho uma delegacia, o delegado, e se não tiver pelo menos 3 investigadores, e se eu não tiver um escrivão? O que acontece em mais de 150 delegacias do Estado, nós estamos desperdiçando um volume gigantesco de recursos. Que tem delegacia que tem um delegado e não tem um escrivão. Tem o investigador e não tem o delegado. Tem o investigador e o escrivão e não tem o delegado. Ou seja, se não tiver as 3 peças na delegacia, esqueça que a delegacia não funciona. E em 150 delas, um dos 3 está faltando. Então, em 150 delas, nós temos muito mais a formalidade do funcionamento do que a efetividade do funcionamento da delegacia. Dali não está saindo nem investigação, nem escrituração e absolutamente nada. Isso, portanto, nós temos que evitar. E meu relato ontem para o secretário de Educação foi um pouco isso. Eu digo, a minha sensação é de que chegam programas soltos, desarticulados, e eles não se combinam e não se articulam dentro da escola. Seria preferível ter, ao longo dos anos, eleito algumas escolas e concentrado que todos os programas chegassem naquelas escolas, e nós passaríamos a ter resultados de excelência em 40%, em 50% das escolas, em 30%. Hoje, quando você vai... Aí eu fui perguntando cada programa em quantas escolas estavam. Então há uma desarticulação, um programa está em uma, não está em outra, e vice-versa. Então você não tem um conjunto de definições e de programas chegando de forma combinada e articulada para o público-alvo que nós pretendemos atingir, no caso, o aluno e a melhoria da qualidade de ensino. E dentro do conjunto das secretarias, o que nós percebemos é isso.
olha, às vezes eu fui olhar a relação de empréstimos, por exemplo, para a área de turismo, que foi tomando junto ao Banco Mundial. Eram tantos programas, tantas ações, que se pedir para resumir no que esse dinheiro que foi ser utilizado, depois não vai ficar nada de concreto. E em algumas situações, nós temos que dar racionalidade ao que tem de possibilidade de verbas. Não faz nenhum sentido eu tomar empréstimo para fazer capacitação e treinamento. Se tem um dinheiro que eu tenho absolutamente disponível no Brasil hoje, é para treinamento e capacitação de mão de obra. No Pronatec, nos diversos cursos, seja no Ministério do Trabalho, no Ministério da Educação. Então, é o que eu tenho hoje bastante disponível. Então, de forma alguma, na minha opinião, justifica-se eu tomar empréstimo para fazer capacitação e treinamento. Nós temos que alocar as capacitações e treinamento dentro dos recursos que nós temos disponíveis no Ministério do Trabalho, no Ministério da Educação, e tem bastante recurso disponível, né? E a fundo perdido, custo zero, que é de recurso do Orçamento Geral da União. Então, na minha forma de entender, eu acho que nós temos que montar um PPA e os próximos orçamentos, buscando ter foco, reduzir a pulverização, na minha opinião, que nós temos uma pulverização excessiva, e buscar articular os diversos programas que ocorrem dentro de cada secretaria, se possível dentro de um guarda-chuva. E ontem eu pedi à turma da educação que coloquem esses programas dentro de um guarda-chuva que nós estamos batizando de Pacto pela Educação, e que eu quero pessoalmente fazer uma grande mobilização no Estado, envolvendo prefeitos, envolvendo empresários, para chamar para serem parceiros da escola, para que haja adoção de muitas empresas, empresários, seja na proposta do primeiro estágio que está no programa de governo, seja na proposta de informatização da escola, de requalificação da escola, enfim, que esse grande movimento que nós estamos batizando de Pacto pela Educação, que nós possamos botar os diversos programas nesse guarda-chuva e evitar as diversas pulverizações que nós temos de vários programas, de várias ações, para que nós, portanto, possamos otimizar o máximo possível a aplicação de recursos. E eu sei que, às vezes, há uma certa tensão nesse início do governo, porque, como nós temos orientado no sentido de otimizar o recurso, e passa, inclusive, por diminuir áreas, meios para aplicar os recursos nas áreas fins. Então, no que nós pudermos otimizar programas, recursos de pessoal, informatizando, reduzindo processos, diminuindo fluxo, eu acho que nós temos que fazer para sobrar mais recursos, inclusive recursos humanos, para a atividade fim. Então, esse é o nosso foco. Nosso limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós já fechamos o ano ali beirando o limite prudencial, e mesmo com o artifício da lei que foi aprovada do royalties. Se não fosse isso, nós tínhamos ultrapassado em muito a Lei de Responsabilidade Fiscal no gasto de pessoal. Então, nós temos uma margem bastante limitada para a contratação de pessoal. Há uma necessidade de fazer concurso para professor. Não é possível fazer uma educação mais sólida com o grau de precarização que nós temos na contratação de professores. Fui na escola de Planaltino, dos 16 professores que tem na escola estadual, a única que tem no município, 13 são REDA ou PST. Então, não é possível pensar na educação pública de qualidade com esse padrão de contratações. Se eu preciso disso, hoje mesmo, eu vou ter um bocado de gente aborrecida comigo, eu neguei 6 sessões de professores para o Tribunal Regional do Trabalho. Para quem está com um quadro desse na escola, não pode estar cedendo o professor para
a várias instituições para estar em outras atividades. Policiais militares, idem, policiais civis, idem, médicos, idem. Eu tinha nas DIRES 60 dentistas, tinha 23 ou 24 obstetras, 6 anestesistas, quase 200 enfermeiros. Então, eu estou com unidade com leito fechado no Roberto Santos, porque não tem enfermeira. E tem 200 enfermeiros no conjunto das DIRES. Pediatra tinha 30 e poucos pediatras. Então, 20 e poucos obstetras. Então, nós não estamos numa situação de riqueza que podemos nos dar ao luxo de ter profissionais tão valiosos fazendo planejamento ou fazendo atividades que outras pessoas tão qualificadas ou até mais para esse tipo de planejamento possam estar executando. Então, nós estamos nesse momento assim, e vamos ter ruídos de um bocado de área, mas eu queria pedir à turma do planejamento que me ajude nisso, ajude o secretário João Leão, para que nós possamos montar o PPA e montar o próximo orçamento num diálogo permanente com o conjunto das secretarias, dos órgãos, com muito foco, evitando ao máximo qualquer tipo de tendência à pulverização. Porque aí cada diretor, cada superintendente termina abraçando um programa e para chamar de seu, e aquilo passa a ser o xodó dele, e para ele é aquela coisa mais importante, só que cada um acaba tendo um xodó e nós ficamos com vários e sem ter uma feição, um rosto, uma imagem.